Minha amiga estava de alta. Esta história será contada rapidamente, é que, na verdade aconteceu com uma pessoa que eu conheço, bem próxima de nós, foi bem próxima um dia. Seu nome, localidade e parentes mais próximos poderão ter seus nomes modificados nesta edição, para evitar a exposição desnecessária dos mesmos. Na década de 2000, conheci uma pessoa que começou a fazer parte do quadro de amizades. Até então nenhum dos problemas que serão citados aqui existiam. Era uma pessoa bem elétrica, ativa, alegre, com muita energia, bem legal. Esta pessoa começou a frequentar minha casa diariamente, imagina, começamos então a descobrir quem exatamente era. Nesta ocasião até tudo ficou meio confuso. Algum tempo depois, descobrimos que era uma pessoa de altos e baixos, mas sempre uma pessoa pau para toda a obra. Algumas vezes aparentava ter um surto e não mais poderíamos contar com ela, ficava meio transtornada, chegamos a pensar que fosse depressão. Esta situação aconteceu por várias vezes, mas diferente de nossa amizade, só aconteceu próximos a nos 2 vezes, se não me falha a memória. Já tínhamos participado de algumas situações em sua casa. Ela começava a ver pessoas que não conseguíamos ver, tinha tudo a ver com espíritos sim, e na maioria das vezes pessoas que já sabíamos que tinham partido deste para melhor, ou não. Passávamos por uma fase muito difícil em casa, não sei nem explicar, e para piorar entramos nesta de amizade espiritual. Começamos a dar conselhos e atendimentos espirituais, e é óbvio passando o que estávamos passando imaginávamos, ou procurávamos uma saída. O problema é que tudo nos levava para o local inadequado, ou seja, mas para o fundo do poço. Certo dia, do nada comecei a desconfiar de tudo que estava à minha volta, esta pessoa se encontrava no meu círculo de amizades pessoais. Não demonstrava traição, demonstrava estar fazendo algo forçado, sendo dominada por uma coisa, demônio, que vinha do fundo do seu ser e atingia sua ingenuidade no centro da testa. O incrível, cada vez que a via sentia um odor horrível de algo estragado, enxofre, carniça por exemplo, e o pior estava ficando assustado comigo mesmo, pois vendo e sentindo e participando desta situação era como eu mesmo estivesse indo ao caminho da clínica de tratamento mental. As coisas iam de mal a pior, e não conseguia enxergar isso, acho que ninguém conseguia, parecia que um pedaço de pão era suficiente para suprir a fome que assolava já há alguns dias. Enquanto isso do lado de fora, o povo trabalhava, comprava bens e nós malhe o que comer, difícil de acreditar mais real. O aspecto problemático começou a atingir outras pessoas, principalmente dentro de sua própria casa, lembro-me que nesta ocasião teria sido internada pelos próprios parentes. Ficou uma coisa meio chata, meio sem pé nem cabeça, internação em clínica de reabilitação para quem trabalha com espíritos, é meio complicado de se acreditar. Era isso mesmo, internada em uma clínica de recuperação, vários remédios e diagnósticos esquisitos. É óbvio que amigos visitam amigos, mas acredite, não tínhamos dinheiro nem para o pão direito, imagina para a visita, coisa de outro mundo. Passei anos acreditando em algo que nunca funcionou, imagina existir alguém capaz de tirar a felicidade de outro. Foi então que tempos depois recebeu alta médica, estava liberada para sair. Não tinha quem a buscasse, e eu não tinha carro. Foi então que um vizinho emprestou seu carro para que fosse buscá-la. Antes de sair de casa, me deu uma indisposição, quase não fui. Interessante o local, uma construção antiga, bem conservada, daquelas de 1900, eu diria que até um patrimônio público, digo mais, em relação à arquitetura, maravilhosa. Sim, eu estava lá, somente aguardando sua saída para irmos embora, imaginei que poderia demorar um pouco, mas não teria problema, estava com o tempo livre. Após algum tempo aguardando, fiquei apreciando um beiral muito bonito, e muito antigo também. Este beiral era pintado de azul e verde, nada comum para a época. Tentando descobrir qual era exatamente a cor original, foi então que uma pessoa sai de trás deste beiral acenando, acenei de volta. Ele tinha uns 5 metros de altura, o beiral. Em menos de um minuto já havia mais de 5 pessoas praticamente penduradas,
e para ser mais exato 7 pessoas. Todas essas pessoas com características bem antigas, mas o que realmente me chamou a atenção foi como subiram. A curiosidade matou o gato, fui lá atrás verificar como subia, acredite, não tinha como, a não ser que utilizasse uma escada daquelas bem grande. Pensei até em falar com um funcionário, mas ora estavam lá, ora não. Pronto, espíritos novamente, e nada da minha amiga, e assim mais espíritos. Alguns suplicavam minha atenção, falavam-me de seus parentes, queriam contar sua história, o problema e que eram todos ao mesmo tempo. Alguns totalmente desencontrados sem saber onde estavam, bem fora de sua realidade e época. A pessoa que teria ido buscar já estava na administração do hospital sendo liberada e na verdade não via a hora de ela entrar no carro e irmos embora. Isso aconteceu, fomos embora e daquele dia em diante nunca mais fomos lá, e não mais nos encontramos. Acredito ainda estar se comunicando com espíritos de todos os lugares do mundo.